Guiçado, ele falou, um guiçado, porque... Eu fui pra Argentina, quando foi a primeira vez na Argentina com a minha mulher, a gente chegou no primeiro dia, chegamos, né, nós deixamos as malas no hotel, falamos, vamos comer, pô, um negócio, uma carne, né? Aí chegamos no primeiro restaurante que entrou, tinha lá assim, guiçado de chouriço. Eu falei, pô, é isso. Puta de um guisadão bonito, rapaz, legal, quero ver dois. Eu quero um chouriço, não sei o quê, porra, me vê eu te... E aí fizemos, porra, abrimos o guardanapo, ficamos meia hora salivando, tomando a cerveja. Aí chegou guiçado ensopado. Ensopado de linguiça. Então veio um feijão branco com uns pequenos bacons ali. A gente, não, cadê o chouriço? Ele é o guiçado. Eu falei, sim, o guiçado. Eu falei, o guiçado, porque... Sinais daquilo que eles querem sem eles precisarem falar. Para falar com o cliente é fácil? Na verdade, para falar com um cliente em qualquer língua é fácil. Ah, é fácil? Não, é fácil. Não, o que acontece, ó? Geralmente, todo cliente que está contratando uma garota de programa, ele vai perguntar exatamente as mesmas coisas. Que são... O que é uma geladeira de você? Exatamente. Vamos para instalar aqui um ar-condicionado. Claro, é mais ou menos assim. Você pode me atender, ele vai perguntar quanto e ele vai querer dizer aonde ele está. Quando eu trabalhava como garota de programa, os recepcionistas dos hotéis, eles me conseguiam muitos clientes e eles achavam que eu falava inglês, mas eu não falava inglês. Porque você se dava bem com os caras. Porque eu sabia as 3 respostas que a gente precisava. Que são quais? São quais? Eu dizia mais ou menos assim, ó, que hi, how are you? Que era uma, né? Nossa, já matou Já matou a entrada. Do you want one girl or 2 girls? Já ofereceu logo Ele perguntava quanto? Aí eu dava o preço. How eles não much? pechinchavam. Mas o teu how much? Era fácil? 100, 200? Não, eu falava assim, 200, 300. Ah, que é pra deixar bem claro. Essa é a tática que eu vou levar pra minha vida, porque eu sou uma bosta pra falar preço, valor. Sei. Eu não sei porquê, eu sei que 200 é 200, eu falo 200, quando eu chego lá é 2.000. Por algum motivo eu me fodo, não tenho dinheiro nenhum. Você pede um zero. Em todas as línguas. Os homens emitem sinais daquilo que eles querem sem eles precisarem falar, entendeu? Ih, rapaz, fiquei até com medo agora. Mas às vezes você não se engana, às vezes eu só tava com a coceira no olho e você enfia o dedo no meu cu. Às vezes tem isso. É o sinal dele. Não, peraí, não é sinal nenhum. Mas você lidar, porque o chefe de cozinha lidar com... Chefe de cozinho. Chefe de cozinho e chefe de cozinha. Porque se você lidar com isso... Porque, por exemplo, eu sei falar inglês e tal, mas eu não sei falar roubalo inglês. Eu não sei falar... Você vê sem páprica e com coentro? Me fudi. Eu quero fish. É isso. Qual fish? Ou salmon ou tuna? Mas do you want the soft fish da tuna? Tuna. Pra você, o chefe de cozinha vai falar... Você sabe o nome dos peixes? Não, especificamente em inglês. Assim, eu fiz faculdade de gastronomia em Nova York. Trabalhei 4 anos lá. A louca. Ó, o sinal, emitiu o sinal. Emitiu o sinal. Não. Fala, Hugo. Como é que é? Tudo certo? Eu fui fazer show em Portugal e aí o Hugo me ligou pra fazer o contato comigo. Como é que foi? E não foi. Não foi, porque era eu falei, Hugo, me manda por e-mail. O português entende o brasileiro tranquilamente, né, Hugo? Como é que é? Oi, Maria. Em inglês é water bath. É banho de Water água. bath. A gente se vira e fala qualquer coisa em espanhol. Mas mentira. Vender comida pra gringo não é muito fácil. Eu tava na Itália, em Monterosso al Mare, falei, nossa, tô aqui no mar, lugar lindo, vou comer uns camarão, adoro camarão. Mas eu achei que tinha alguma coisa a ver com um Scarpe. Mas Scarpe é sapato, então eu comecei a pedir um par de sapatos no restaurante. Aí eu pedi um scampi e falei, nossa, não, passei, não é um par de sapatos, pedi 2 camarões, você vai ver. Aí o cara vem e começa e traz 2 alicates na mesa. Eu falei, nossa, fudeu big time. Você pede camarão, o cara traz um alicate. Italiano é complicado porque você acha que você entende tudo, né? Que é muito parecido, só que não. Leva um dicionário, entra no Google, pega um papel, escreve o que você quer. Não tenha vergonha de usar tradutor online. Tem muito aplicativo de tradução, porque cardápio é complicado. Senão você vai rodar a Itália comendo espaguete à bolonhesa. A dificuldade não é só pra quem tá pedindo também, pra quem explica também. Cadê o Raimundo? Entra aqui, Raimundo. Raimundo é garçom. O Raimundo sabe explicar. Senta aqui, beleza, Raimundo? Opa, tudo Raimundo bem, que não gosta de ser chamado Raimundo, gosta de ser chamado de como, Raimundo? Newborn. Newborn. Senta aqui. Newborn, né? Sim. E aí ele é garçom e ele fala que língua? Falo um pouco de espanhol
e um pouco de inglês. Em pouco de inglês. Acho Algumas coisas. sensacional isso, porque, por exemplo, o cara vai pedir um peixe pra ele. Perdão, quero cenar algo... Que pescado. Um pescado. Eu tenho no linguado. Linguado. Tenho um filé de badejo. Badejo não existe. Badejo não hay. Não é badejo. O bom é que daí o gringo com ele fica na mesma posição que eu. O cara fala inglês, chachou, você... Aí ele pergunta para eu, que é isso? Que tem? Que tem? Que é isso? E você, que é isso? Mercado? Pecado, ó. É fácil. Pra dar informação também é bom. Em inglês você consegue? Algumas coisas, Eu assim, vou mas não... perguntar, por Pergunta. exemplo, I'd like to know how to go to Copacabana. Copacabana, is it near here or is it far? You can together and tax. Texas, sei, Copacabana. Yeah, Copacabana. Essa é a melhor informação possível. Pega um táxi. E você, quando você vai falar pro cara, se o cara pergunta pra você, não só o preço, ele tentava falar uma outra coisa pra você. Você fala, but I want different things. Você conseguia? Não, eu não conseguia. Eu ficava mais... Quando eu entrava pra dentro do quarto, a tática era ser extremamente carinhosa, porque os estrangeiros, eles... Tá vendo? É só ser carinhoso, não tem problema. Começa a fazer um filé de Fica tranquilo. Mas na verdade... Um mercadinho. Na verdade, a gente vender comida para gringo, para pessoa de fora, pelo inglês e espanhol, é muito fácil. Por quê? Porque ele sempre aceita a tua sugestão. Ele quer... Ele já tá viajando, tá no Brasil mesmo. Mesmo porque ele Isso aí só expõe como eu sou comer uma idiota viajando pra outro lugar. Porque eu faço a mesma coisa. Amigo, qual que é o melhor daqui? Ele vai falar, o badejo. Um baderrito. Baderrito. Os gringos, se você falar fuck me, tá tudo maravilhoso. Agora esse papo virou esse. Foda-se viagem. Você que viaja, vai comer alguém. Vai comer um gringo, amor. Como se fosse um morro de cocô. Última vez que eu fui pra Argentina com a minha mulher, a gente foi pra Mendoza, ela é de Mendoza, ela é mendotina, não é de Buenos Aires. Eu tô até vergonha de falar isso, mas pimentão, tem um pimentão em espanhol, um tipo de pimentão vermelho que chama morrones. Morrones em espanhol como se fosse um morro de cocô. Sim, morrones. Como é que fala? Então, morones é uma coisa e morrones é outra. Exatamente, é como se fosse uma gente já gíria entendeu, pra a gente cocô. entendeu. Uma gíria horrorosa. E eu fui num restaurante com toda a família dela na mesa. E eu falei. Já meteu morrones. E a família, Permisso. a família inteira caiu na gargalhada, o garçom caiu na gargalhada e fudeu o pedido todo, porque tinha pedido um cocô. Né? Fábio, eu acho que tem uma foto Essa sua foto aqui minha, de onde viagem. eu fui em Las Vegas, tinha um restaurante que tinha isso aqui, ó. Mas o que é isso? É um pouco Isso é um café morrones cocô? e uma xícara de café. Você pode ser servido. Isso supostamente acho que seria um bolinho, um muffin. eu sei Não, lá. não é morrones. Isso é claramente um morrones. Um morrones é um dia poderoso. Ó, isso aqui no Japão é o quê? Olha lá, no Japão. Essa é uma loja que eu fui no Japão, ó. Chama Suvaco. Chama sovaco. Mas o metrô, já bota no metrô, quer ver? Ó, Esse aqui é o metrô. Esse é o Esse aqui é metrô. o metrô. O metrô aconteceu uma coisa muito curiosa. O metrô chama Fukagawa Fudoson, que já é um nome... Já é engraçado por si só, a piada pronta. Não, mas eu tava no metrô de Tóquio, eu me perdi de verdade, eu não conseguia achar a saída e não conseguia mais me localizar, porque pra ir, eu tava em Tóquio, fui pra Nagoya, fui pra Kyoto, e aí eu fui lá de trem-bala, então você pega, eu fui tirando foto dos nomes da estação, tipo João e Maria. Tipo jogando milho. Pra na Jogando milho, volta, pra poder voltar conseguir. lendo. E aí eu não conseguia mais achar a saída, eu fui meio tipo lei da selva. Eu comecei a sentir frio. Da onde vinha o vento, era a saída. Então eu ia vendo onde é que tava a corrente de ar. Olha que loucura. Pô, inteligente você. E aí daqui a pouco veio uma corrente, porque não tinha saída, né? Assim, aí, exit, aqui. Tinha uma corrente de ar que eu, tipo... Pegou aqui. Gente, isso é um filme. E aí quando eu vi, eu veio numa escadaria em Macau. Era Macau e não funcionar. Tem um passeio em Tóquio que é imperdível, que é ir no mercado de peixe. Tem que chegar cedo lá e você vê todos os peixes chegando, atuns do tamanho de carros, chegando no lugar, e os japoneses cortando com 10 facões diferentes o atum e todos os peixes e frutos do mar. É um acontecimento, você fica umas 2 horas lá só vendo aquilo que é praticamente uma arte. Imperdível. Aí a gente recebeu aqui pelo Viber, é muito fofo porque a menina não consegue falar Massachusetts, foi o Felipe Gonçalves que mandou. Cadê? Massachusetts. Ai, amor, vai encerrar. Massachusetts. Não vou Vai, falar. amor. Massachusetts. O dedinho dela. O carinho. Massachusetts. Amor, fala. Massachusetts. Teu cu. É muito escroto isso, a gente ri da cara das pessoas e a gente é igualzinho. Cara, você me deixa nervosa. A cara da Rachel que não tem uma palavra que foi dito até agora. A gente é da Bélgica, ela veio assim, here. Hello! Hey.
Rachel speaks English, habla español muy bien. Sí, un poco. Y French too. Oui, je parle français aussi. Hey, Sí, hablo francés. But do you think it's difficult here for outside? Outside? Yeah. I don't think, because you know, people here, they speak to you easily. They just come to you, and if you don't speak Portuguese, they try in a way to speak with you, to speak with their hands, and yeah, they're really communicative, and that's not so difficult for a foreigner to come here and to. How do you end up in Rio? I don't know how I arrived here, because I didn't expect to come here. I expect to come in Argentina, Chile, Peru, and Bolivia, but here, I don't know. I think because it's some friends that I met in the travel, they said me go to Brazil, it's super nice. Yeah, the people in Argentina and Chile, they love Brazil. ¿Peligroso acá? ¿Sientes que es peligroso en las No calles? tanto, No la tanto. verdad. Es que cuando... Fala alemão, fala alemão. Semana. Isso aqui estão levando você nos lugares certos, é que a gente vai te dar umas quebradas. No, no es tan peligroso. Não, não é No, peligroso. de Pero é ciudades. diferente de Bélgica. Bélgica. Sí, Bélgica é diferente de falar em espanhol. Bélgica. Bélgica. Bélgica, sí. É muito diferente, né? Sí, es muy diferente, Bélgica. pero tengo que cuidar también en Bélgica. Um mendigo te dá dinheiro na Bélgica, é diferente. Ele te dá um dinheiro, você, rapaz, obrigado, tava precisando, é diferente. Mas e o que você acha do povo brasileiro? É ótimo. São Paulo e Rio. Conheci São Paulo só no ano passado, Rio já fui 2 vezes. Carioca é aquela ideia que tu sabes, né? Que de repente diz que amanhã está tudo tranquilo e vamos nessa, e amanhã encontramos na praia, e até hoje. São Paulo toda a gente me preparou, que era diferente, que é mais Europa, mas não achei não. Mas depois por acaso... Não é nem um pouco Europa. Nem um pouco Europa. Mas eu já estou habituado à praia, o Rio eu gosto, mas eu estou muito habituado à praia, que eu vivo aqui também na zona da praia. Agora eu já perdi o voar, hein? Ah, perdemos. Finalmente vamos E então, começa a se soltar. o que eu gosto mesmo de cidade é curtir com as pessoas, portanto adorei São Paulo também. Lá por ser mais feio, adorei, não teve problema nenhum para mim o prédio. Eu já me perdi. Eu entendi que é feio. São Paulo é sofrido. mais feio. Portanto, chegou a fase em que não entendem nada do que eu digo, está bem. Masturbador de silicone. Você tem esse nome desse? Deixa eu anotar isso aqui. Tenho. Estoy perdida. Você agarra na hélice e você fica girando. Aí você senta em cima do pênis, né? E eles rezam antes do sexo. Que é pra ter uma ereção. Eu também faço Não, isso sempre. Como é que a gente pergunta pra ela se a couve de Bruxelas é de Bruxelas? Ah, boa pergunta. Porque é interessante pro Felipe saber isso, que vai que você vai a Bruxelas e que a couve te dá uma de Bruxelas. Fodeu. Não, mas o mais louco não é. O mais louco, se você olhar no Cara da Google... Rachel, acho que não tem uma palavra do que foi dito até agora. O mais louco é se você entrar no Google... Tem aqui, se você entrar no Google e digitar assim, olha, como se diz... Como você diz? Ou como se fala. Uma das palavras é como se diz couve em inglês. Ah, Bom, tá isso vendo? é relativamente fácil. People are aware. É fácil, mas couve de Bruxelas em inglês não é... Brussels sprout. Brussels sprouts. Não se fala a couve. Brussels sprouts. Porque couve pode ser collard greens. Exatamente. Pode ser kale. Pode ser kale. Mas Porra, não se pede fala- arroz, amigo. Pede arroz, pega fish. Açaí. There's no translation. So, açaí. Açaí. Ok. Mas sabe que eu não falo portunhol, eu tenho muita vergonha de falar tudo errado e tal, mas quando eu tô muito brava, parece que baixa um santo local e eu começo a falar a língua local pra reclamar das coisas. Tipo, eu cheguei e não tinha a reserva do hotel. E aí eu não sei falar, mas a hora que eu vi que não tinha quarto, que não tinha... Aí parece que baixa na hora um... A raiva te dicionário, libera. assim, exatamente. Aí eu consigo falar. O segredo é você pega a palavra mais difícil em português e traduz pro espanhol. Esse é o- Então, em vez de falar assim, parecido, você não fala é parecido, né? É parejo, mas você fala assim, similar. É similar. É. Você pega o sinônimo mais sinônimo, sofisticado. que funciona, né? Se você fala assim, por exemplo, pensado nisso. eu preciso, você fala eu preciso, eu Necessito. necessito. É sempre o sinônimo Eu mais gosto bonitinho. necessito. Eu necessito. Quero saber qué piensas de Brasil. ¿Está un mes acá? Sí, me quedo un mes acá, pero hace como solamente una semana y media que estoy acá, entonces no sé, todavía, pero Es muy por el diferente de momento, Argentina. sí, claro, Tienes nada que tienes ver, decir nada que que acá ver. É melhor, é melhor. Brasileños de Argentina son Difícil. No hay, diferente, no es mejor, no es peor. ¡Y vamos a tomar cafecito, rapaz! pero me encanta, la Eu conversei verdad. aqui com a Raquel, obrigado por ter vindo. Mas você consegue imitar o sotaque brasileiro? Aí eu topo. Tenta fazer o sotaque brasileiro. Como é que o brasileiro fala? Eu acho que é muito aquela onda. E aí, cara, como é que é? Tudo rolando? Olha, aí, fodeu. Claro. Não tem problema não, não tem problema não. Que isso, que isso.
Comer? Quer comer? Ah, comida boa, buena, comida sofisticada. Chantilly. Café doce. Tá. Ok. Você quer vista? Vista pro mar. Isso, um lugar pra você tomar um café, comer com vista pro mar, mais ou menos, assim, tal lugar. Você, chapéu de burro. Não. Você quer ir na onde? É Confeitaria Colombo. Porra, Confeitaria Colombo. Você não é uma boa taxista. Não importa se você fala a língua, se você entende, se não entende. O importante é viajar. Por isso que você vai entrar lá no site da edestinos.com.br e comprar a tua passagem. Pode ser pelo celular, pelo seu computador, não importa. O negócio é viajar. Vai lá.